estou com a carta aqui na minha frente, é uma carta do Departamento de Justiça da agência Drug Enforcement Administration, né? A agência que combate as drogas dos Estados Unidos, aquela que ofereceu uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça de Nicolás Maduro. Nesse momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessária. Desculpem, mas a gente vê essas cenas do bombardeio das embarcações de drogas que saem ali na costa da Venezuela, isso é feito com equipamentos de altíssima precisão, altíssima qualidade. Imagina se a gente estivesse monitorando essas facções criminosas no Brasil com a mesma tecnologia, com a mesma informação e agindo da mesma forma. Jovem Pan, os Estados Unidos enviaram uma carta ao governo do Rio de Janeiro, informações que chegaram há pouco. Naturalmente, por enquanto, o governo estadual ainda não divulgou essa informação. Trata-se de algo que foi divulgado, uma informação de bastidor. E, segundo as informações, a gestão teria, além de enviado a carta, manifestado esse apoio, dizendo que poderia ajudar o Rio de Janeiro naquilo que fosse necessário. Passar para o Luiz Felipe Dávila para que a gente traga o peso de uma declaração dessa da maior potência do mundo, né, Dávila? Quando os Estados Unidos lamentam a morte dos 4 policiais envolvidos na ação e se colocam à disposição para ajudar o Estado naquilo que for necessário, é preciso olhar com muito cuidado para um posicionamento da nação mais poderosa do mundo, né? Caniato, na verdade, nós temos de olhar. Na verdade, o primeiro lado defende a preservação da ordem, a preservação da lei e o combate ao crime organizado. O crime organizado não é mais uma coisa simplesmente um problema nacional, é um problema internacional. Ainda mais o crime organizado quando essas organizações, como o PCC, Comando Vermelho, trafegam internacionalmente drogas, como estão num comércio internacional de uma mercadoria que causa milhares de mortes em vários países, inclusive nos Estados Unidos. O combate ao terrorismo, ao crime organizado, à segurança cibernética, esses temas, epidemias, são temas que necessitam de uma orquestração melhor de atuação dos governos. Não é uma questão local, ideológica ou partidária. Deveria ser tratado como um problema não só nacional, mas internacional. E daí a cooperação e esse alerta de que o crime organizado tornou-se uma epidemia, não só no Brasil, como no mundo, porque são essas organizações que sustentam o tráfico internacional de drogas. Portanto, exige sim cooperação. E se o governo brasileiro estivesse disposto a combater para valer o crime organizado, estaria se unindo a essas entidades internacionais como o Interpol, o governo, inteligência de governos como dos Estados Unidos, para poder desmantelar a movimentação de drogas e recursos dessas organizações criminosas. Então, eu vejo isso como um alerta para essa grande divisão do mundo. Aqueles que defendem a ordem, a lei e entendem o crime organizado como uma enorme ameaça, não só à segurança nacional, mas à segurança internacional, e aqueles que continuam a ver criminosos como vítimas da sociedade. Pois é, quem traz o conteúdo, inclusive, dessa carta, desse documento que foi enviado do governo norte-americano para o governo estadual, foi o portal Metrópolis. Inclusive o nosso colega Paulo Capelli traz trechos do texto que foi redigido pelo representante do setor de repressão às drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o James Sparks. É com profundo pesar que expressamos as nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação Contenção no Complexo do Alemão. Eu vou pular uma parte e aí, na finalização da mensagem, neste momento de luto, reiteramos o nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário.
Essa, então, foi a carta, o documento enviado do governo dos Estados Unidos para o governo estadual. Não deixa de ser uma chancela importante também para o trabalho que foi feito pelo governo do estado, né, Beraldo? Não, e é mais que isso, Caniato, porque os Estados Unidos têm um papel importante no caminho que os fuzis fazem até o Rio de Janeiro. Os Estados Unidos vendem fuzil para o Paraguai e, a partir do Paraguai, esses fuzis são contrabandeados para o Rio de Janeiro. A maior parte dos fuzis apreendidos, não nessa operação especificamente, mas historicamente no Rio de Janeiro, vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam cessar essa relação com o Paraguai, porque o Paraguai está usando desse contrato para fornecer armamentos para o crime organizado. E acho que agora este tema ficará sob a atenção do governo americano e há a expectativa de que isso cesse. Agora, veja só como o governo brasileiro está na contramão do mundo civilizado, né? Eu repito aqui que o Brasil não é mais um país civilizado, não podemos mais considerar o Brasil um país civilizado, e a gente tem mais um exemplo. Nós temos os Estados Unidos com uma força militar poderosíssima na costa da Venezuela, bombardeando navegações, barcos que estão ali, embarcações que estão levando drogas e que podem chegar no mercado norte-americano, e o Nicolás Maduro sentado ainda na cadeira de presidente, mas morrendo de medo do que vai acontecer com ele e com a sua quadrilha. Enquanto isso, o Brasil tem no seu governo alguém que relativiza o combate à droga, que condena a ação da polícia, que se solidariza com os traficantes e os bandidos mortos. Nós estamos completamente na contramão. Então, o governo norte-americano dá uma demonstração para o governo do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, de que ele não está sozinho. Isso é fundamental, porque mesmo aquela reunião da semana passada com outros governadores, o governador Zema, Jorginho Melo, Ronaldo Caiado e Celina Leão do Distrito Federal, enfim, eles têm poucos instrumentos a oferecer para o Rio de Janeiro. Os Estados Unidos não. E eu não estou nem falando de invasão do Brasil ou de atuação em solo brasileiro. Mas é óbvio, é lógico que os Estados Unidos é um mercado muito importante para essas facções criminosas que operam no Rio de Janeiro. Não só com esse problema do fornecimento indesejado de armamento, mas, sobretudo, o mercado para as drogas que vêm da Bolívia e da Colômbia, passam pelo Brasil sob comando do Comando Vermelho e do PCC e depois saem pelos portos para encontrar o mercado americano. Então, os Estados Unidos pode dar uma ajuda muito importante e que, neste momento, será fundamental para o governador Cláudio Castro. Pois é, nesses minutos de análise e de discussão, o Mota já recebeu a carta, não foi isso, Mota? Alguma informação importante, algum adendo a ser feito? Eu consultei aqui o secretário Vitor dos Santos, ele me mandou aqui a carta, estou com a carta aqui na minha frente, é uma carta do Departamento de Justiça da agência Drug Enforcement Administration, né? A agência que combate as drogas dos Estados Unidos, aquela que ofereceu uma recompensa de $50 milhões pela cabeça de Nicolás Maduro. A carta é endereçada ao secretário, ela diz que é com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação Contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Nesse momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. A carta é assinada por James Spark, da DEA, Consulado Geral dos Estados Unidos da América, Rio de Janeiro. É uma manifestação muito importante, Caniato. É um contraponto à narrativa que muita gente está tentando emplacar de que aconteceu um massacre, de que aconteceu uma operação ilegal que teria violado os direitos humanos dos criminosos, né?
essa manifestação vem no momento em que os Estados Unidos estão fazendo um esforço muito grande ali no Mar do Caribe para interromper o fluxo de drogas ali e colocar a Venezuela de Nicolás Maduro numa posição de mudança. Então, eu acho que a mensagem que essa carta vem é muito poderosa. E eu fico aqui com a curiosidade de saber se uma mensagem igual a essa foi enviada para o governo federal. Você, Dávila, o Mota traz bem essa avaliação sobre o contraponto a uma narrativa que vem sendo adotada por muitos grupos, pelo próprio presidente da República. Trouxemos há pouco as falas dele durante a entrevista que ele concedeu à Reuters e à AFP, mas também essa carta reforça essa vocação norte-americana de combate ao crime organizado e de combate ao tráfico de drogas, né? E para você ver como as coisas acabam se encaixando, né, Dávila? Porque isso tem a ver também com o receio do governo federal de permitir o avanço daquela lei, daquele projeto de lei que alteraria a classificação das facções criminosas para grupos terroristas. A gente vai até trazer esse receio que muitos falam em ataque à soberania, né? Porque permitiria que os Estados Unidos, enfim, tomassem medidas, inclusive, contra os grupos terroristas brasileiros, né? Pois é, Caniato. Se este fosse um país disposto a combater o crime organizado, veria todos esses sinais como novos parceiros entrando no jogo para ajudar o Brasil a desmantelar a atuação do crime organizado internacionalmente. Não era bom você poder confiscar bens, dinheiro, recursos obtidos com venda de droga ou com venda de armas? Seria maravilhoso, seria ótimo, porque uma das formas pela qual nós podemos sufocar o crime organizado é a movimentação financeira internacional. Então, tudo isso que parece violação à soberania nacional pela visão da esquerda é o oposto. É cooperação internacional para aumentar a qualidade da informação, da troca de inteligência e poder bloquear as movimentações não só de cargas ilegais como é a droga, a arma, como também a movimentação financeira. Isso tudo ajudaria a sufocar o crime organizado. O Brasil deveria estar procurando não só a ajuda dos Estados Unidos, mas de outros países, principalmente da Itália, que, como eu sempre defendo aqui, tem uma das leis antimáfia mais eficientes da Europa. E o Brasil deveria se espelhar nesta lei para poder ter um embasamento legal, penal, para poder combater com eficácia o crime organizado. Eu já mencionei algumas dessas coisas aqui que são fundamentais. É a história da via rápida, o fast track para julgar criminosos faccionados. É prisão perpétua em prisão de segurança máxima para todos os faccionados. É a história da criação de uma organização independente capaz de fiscalizar, levantar informações sobre a movimentação financeira do crime organizado e, principalmente, confiscar bens, todo o dinheiro do crime organizado, que compra prédio, posto de gasolina, não consegue comprovar a origem, é imediatamente confiscado. É assim que existe esse arcabouço de leis, boas práticas, capazes de combater o crime organizado. O Brasil deveria ver isso como um ativo para ajudá-lo a montar a estratégia mais eficaz de combate a essas organizações, e não como intromissão indevida à soberania nacional. Pois é, Beraldo, para além dessa manifestação, desse documento que foi enviado ao governo do Estado, é preciso ampliar a reflexão e entender de que maneira os Estados Unidos poderiam ajudar o Brasil, ou talvez até alguns estados, no combate ao crime organizado. Alguns falam em atentado à soberania. Não mexa com as nossas coisas, nós resolveremos os nossos problemas. Agora, há quem veja com bons olhos, seria um reforço e tanto. Bom, a gestão Trump, essa segunda gestão, vai até 2028. Nós estamos às vésperas de um processo eleitoral, estamos encerrando o ano de 2025, 2026 tem eleições. Você acha que é possível alterar esse entendimento
e se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos, no sentido de enfrentar o crime organizado ou esses grupos terroristas com a possível mudança de classificação? É um absurdo que isso já não seja o cotidiano, Caniato. Essa carta foi assinada por um representante do DEA, né, do Drug Enforcement Administration, que é o destaque, a unidade do governo norte-americano focada no tráfico de drogas, e sobretudo o tráfico internacional de drogas. Teve uma atuação fundamental para pegar Pablo Escobar na Colômbia, inclusive, e mantém representantes nos consulados norte-americanos no Brasil. Então, as informações o governo norte-americano já produz. Isso está dentro do escopo de atuação da embaixada e dos consulados. Não há absolutamente nenhum aspecto de invasão de soberania. É simplesmente aproveitar a experiência, as informações, a tecnologia, o treinamento, o preparo, até, se for o caso, as pessoas, a mão de obra, digamos assim, que esteja disponível para algum tipo de cooperação internacional. Mas se fantasia uma interferência à soberania brasileira quando se fala em combate ao tráfico de drogas. Agora, me expliquem por que não é invasão à soberania brasileira quando a primeira-dama do país, num jantar na China, junto ao presidente chinês, pede para o presidente chinês vir ao Brasil fazer regulação de rede social. Isso foi um pedido relatado, isso aconteceu, não estou inventando. Então, não dá para você ficar lidando com esses dois pesos e duas medidas, porque o que é da China pode, o que é dos Estados Unidos não pode, porque isso demonstra que não há nível suficiente para ter uma discussão adequada sobre temas tão relevantes, especialmente no que diz respeito ao combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Então, não utilizar essa capacidade dos Estados Unidos de nos ajudar com inteligência, com mapeamento, com tecnologia, etc. Desculpem, mas a gente vê essas cenas do bombardeio das embarcações de drogas que saem ali na costa da Venezuela, isso é feito com equipamento de altíssima precisão, altíssima qualidade. Imagina se a gente estivesse monitorando essas facções criminosas no Brasil com a mesma tecnologia, com a mesma informação e agindo da mesma forma. Quero ver quem é que ia fazer carregamento aí de cocaína, vendo caminhão ser bombardeado aí quando sai da boca cheia de cocaína. Não vai. Mesma coisa com cigarro. Então, Caniato, ninguém quer levar de fato a sério nesse governo o combate ao crime, do jeito que precisa acontecer e, portanto, eles vão ficar nesse discursinho de meia tigela de que os Estados Unidos não têm nada a ver com o assunto. Tem sim. E pior é para o Brasil, que não aproveita essa ajuda que está sendo oferecida. Mota, a aproximação do governo brasileiro com o norte-americano, ainda por conta daquela discussão do tarifaço, isso não pode facilitar, inclusive, tratativas para um entendimento e de alguma forma, os Estados Unidos colaborarem no enfrentamento ao crime organizado aqui no Brasil? Você acha que é preciso olhar para as ideias, para a ideologia, e isso inviabilizaria a atuação dos Estados Unidos por aqui? Acho que o primeiro requisito para os Estados Unidos ajudarem é o governo brasileiro querer a ajuda. E eu acho que claramente não é o caso aqui, né? Acho que há várias questões misturadas. Na base de tudo, como eu sempre digo, estão as ideias. Não adianta você convencer alguém que está convicto de que o criminoso é um pobre coitado, que tráfico de drogas não tem nada demais, porque não libera logo isso tudo, né? Afinal, 40 gramas já estão liberadas, porque não libera logo 40 toneladas. Como é que você vai convencer uma pessoa que tem essa posição de que ela precisa aceitar a ajuda dos Estados Unidos, né? Se você está na sua casa e está sendo assaltado, a sua família está sendo assaltada por um bando de bandidos, e passa na rua um americano, ou um russo, ou um chinês, e entra para te ajudar, você não vai dizer, não me ajuda não, porque isso aqui é uma questão de soberania. Eu prefiro ser assaltado por bandidos brasileiros do que ser ajudado por um estrangeiro. Mas é mais ou menos isso que a gente está ouvindo aqui, né? É evidente, é óbvio que ninguém está defendendo a substituição da polícia brasileira por a polícia estrangeira
ou por exércitos estrangeiros. É evidente, mas é isso que está sendo colocado. Essa é a narrativa que está sendo vendida, né? Não, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque se a gente aceitar essa ajuda, os Estados Unidos ou outros países vão intervir no Brasil. O Brasil já está sofrendo intervenção. Basta olhar as imagens da operação do dia 28. Só que no Rio de Janeiro já são mais de 1.500 territórios controlados por uma força que não é do governo brasileiro. A gente fica pensando o que mais precisa acontecer para que esses políticos de esquerda saiam do mundo de fantasia onde eles se refugiaram. Não é preciso pensar em coalizões, Dávila, junção de forças entre as nações para combater um crime que hoje em dia é transnacional? E quem é que não quer ter a ajuda, o apoio dos Estados Unidos? Não parece inteligente, né? Negar um apoio desse tamanho. Bom, primeiro, né, Caniato, deveria ter uma coordenação melhor do governo federal com os governos estaduais. Na verdade, sem os governos estaduais não tem como combater o crime organizado. Nem isso consegue fazer. Aliás, a PEC da segurança vai no caminho contrário a esse, ou seja, vai numa história de acirrar as disputas com os governos estaduais no sentido de quem controla a política de segurança pública, o que constitucionalmente é obrigação dos governadores e não do governo federal. Então, sequer o governo federal tomou uma iniciativa de melhorar o relacionamento, a troca, a cooperação com os governos estaduais. Então, se você não consegue fazer nem a lição de casa, imagina em trazer governos estrangeiros. Então, o governo, se tivesse disposto a combater o crime organizado, estaria atuando, né, quase criado um gabinete de emergência ou de urgência em torno de crime organizado e chamado os governadores, secretários estaduais de segurança pública para participar, sim, da construção desse arcabouço jurídico, penal, legal, para se combater o crime organizado. E o governo federal fazer a sua parte, né? A fiscalização maior de fronteiras, a questão de cooperação de COAF e Receita Federal com as polícias estaduais. Aí sim, você pode trazer os governos internacionais com os seus benchmarks, referências, ajuda, para que nós possamos ter um pacote completo. Agora, se o governo não tem nem disposição para começar a abrir essa conversa com os governadores, imagina envolver governos estrangeiros. É realmente parte de um cenário idílico que não vai acontecer num governo que ainda não entendeu a gravidade da ameaça do crime organizado a transformar o Brasil num narco-estado. Quando a gente fala de janelas de oportunidade, né, Beraldo, mencionamos isso ontem, né? Poxa, agora os políticos, né, o Congresso Nacional poderia avançar com várias pautas importantes, né? Pensar em alteração da legislação, endurecimento das penas, mas também a gente pensar em cooperação de outros países no sentido de enfrentar o crime organizado. Estar às vésperas do processo eleitoral ajuda ou atrapalha? Não, atrapalha, porque a gente tem uma dinâmica de governo que não pensa no Brasil, Caniato. Me fale uma política pública que foi defendida e implementada por esse governo que visa o futuro, que visa o Brasil daqui 20, 30, 40, 50 anos. Olha, a gente precisa reconhecer que o Brasil é absolutamente inviável do ponto de vista fiscal já em 2026. Ou seja, não haverá dinheiro, mesmo com essa arrecadação absurda. O imposto no Brasil virou um achaque, porque você paga cada vez mais imposto e o dinheiro é cada vez mais mal gasto. Nós não teremos, como governo, condições. O novo presidente do Brasil não terá condições de pagar as contas quando assumir o governo. Então, não há, dentro dessas circunstâncias, nenhuma forma de preparar o Brasil para enfrentar e vencer os seus verdadeiros problemas. A gente tem, Caniato, essa permanente visão do o que é mais vantajoso. Como é que eu vou vencer o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro vai para a cadeia. Não, mas quem é que vai disputar com o Bolsonaro? Não, porque agora o Bolsonaro é amigo do Trump. Não, agora o Eduardo foi para os Estados Unidos. Agora eu preciso me aproximar do Trump. É só isso. É só isso. Não há outra agenda no Brasil. Então a gente vê que o Brasil está lascado. O brasileiro terá no ano que vem os mesmos problemas
que temos hoje, só que mais agravados, porque eles não serão resolvidos. Essa questão da criminalidade, nós já falamos aqui inúmeras vezes. Como é que você vai desestimular o jovem entrar na vida do crime se ele continua nascendo e crescendo em ambientes 100% dominados por um poder paralelo? Você pega um jovem que não tem outra referência na vida e ele vai crescendo ali entendendo que o cara que tem o fuzil maior, que tem a corrente de ouro maior, que tem o carro mais caro, que tem a moto mais cara, que ele não trabalhou para comprar. Ele tomou de alguém, do tráfico de drogas, do roubo, do gatunete, da venda de gás, ele toma aquele dinheiro e ele é o bacana. É esse cara que é aplaudido. As meninas adoram, a gente já viu aí quantas vezes. Aliás, tem aquele caso dos que foi no carnaval, a menina dizendo, a cantora, né, diz que é cantora, quem gosta de bandido, aplaude aí e tal. As meninas, adoro bandido, Aí essa mesma débil mental foi assaltada. Quando saiu dali, ficou toda bravinha, porque foi assaltada. Então, essa cultura do crime, ela está enraizada. Essas pessoas não conhecem a lei, elas não conhecem nada, elas conhecem a lei ali do tráfico de drogas, das organizações criminosas, das milícias. E aí você vê o governo fazendo o quê para resolver isso? Absolutamente nada, ao contrário, Caniato. Vê o governo passando a mão na cabeça para dizer, olha, vocês têm direito de serem marginais. Ser traficante é um caminho. Aliás, tinha aí uma vereadora do PSOL dizendo que o traficante ele não está fazendo nada demais. Ele vende a droga assim como as pessoas vendem bebida alcoólica, como vendem cigarro. Então, quando você está nesse nível de argumentação pública, ela não tem vergonha de falar isso. E ainda tem um monte de gente que aplaude, me desculpa, Caniato, está tudo errado. O Brasil precisa começar de novo. O Brasil precisa ser recivilizado. E não há a mais ínfima chance da gente discutir para valer o que precisa ser discutido nesse governo. Eu até passei para o Filipinho essa notícia, viu, Beraldo, da vereadora. Ela disse o seguinte, no vídeo, ela no púlpito, inclusive, na Câmara Municipal de Porto Alegre, ela dizendo que os traficantes são trabalhadores mega explorados. Depois a gente traz um trecho desse vídeo, é muito pitoresco para ser o mais gentil possível com ela. Mas depois, pelo menos, a aspas eu vou trazer para que a gente debata, enfim. Deixa eu só mencionar a enquete do dia, a pergunta que está publicada no nosso portal, que diz respeito, naturalmente, às questões que envolvem a segurança pública, mas especialmente a CPI. Escolheram o presidente e o vice, o presidente é do Partido dos Trabalhadores, enfim. Muita gente fica pensando, bom, se é do Partido dos Trabalhadores, isso pode prejudicar os trabalhos? Qual será o avanço dessa discussão? Qual será o futuro dessa comissão? Não vai dar em nada ou não tem nada a ver, porque tem bons parlamentares ali? Vote, que a gente quer saber o que você pensa sobre a CPI do crime organizado em jovempan.com.br. Manifeste a sua opinião no portal ou então no nosso YouTube, Os Pingos nos Is. A gente conta com você, com a sua participação. Depois a gente traz uma parcial e no final do programa o resultado. É importante saber como você pensa sobre o andamento dos trabalhos da CPI do crime organizado.